Muito boa noite, meu querido, minha querida, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Madrugada de Bênçãos. Nesta sexta-feira você é o nosso convidado a estarmos aqui juntos para encerrar essa semana agradecendo a Deus por tantos benefícios que Ele tem feito em nosso favor. E esse lugar é aqui, o nosso Madrugada, o lugar onde nós conversamos, onde nós rezamos, onde nós refletimos, onde nós nos conhecemos. E por isso nós formamos a grande família Madrugada de Bênçãos. E você faz parte dela. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma grata satisfação ter você aqui conosco. É uma alegria poder chegar aí na sua casa, nesse finzinho de dia, nesse finzinho de semana, já começando a madrugada do sábado, agradecer a Deus quantas coisas boas Ele tem nos oferecido, não? Durante a semana que se encerra, quantas conquistas foram alcançadas, quantas vitórias foram conquistadas, mas também quantas preocupações ficaram, quantas coisas deixaram de ser feitas, mas que isso não nos deixe abalados, que isso não nos deixe fora do nosso ritmo, mas ao contrário, que nos estimule para que a nossa confiança em Deus seja plena e que, se for para o nosso bem e para o bem comum, que tudo seja resolvido. E aqui cabe aquele ditado popular: aquilo que não é resolvido, resolvido está. Então, não nos preocupemos, porque o Senhor já nos diz: cada dia tem a sua preocupação, cada dia tem a preocupação própria e nós devemos fixar o nosso olhar, fixar o nosso coração no nosso hoje, no nosso presente. E o nosso hoje e o nosso presente é aqui e agora, Madrugada de Bênçãos, para rezarmos juntos. E hoje nós temos um tema importantíssimo, um tema que nos toca a todos, um tema que nos faz olhar para o nosso redor, o tema que nos faz contemplar a saúde. Senhor, olhai pelos enfermos. Senhor, olhai pelos enfermos. Se nós olharmos esse tema de hoje que nos é proposto e tomarmos os evangelhos, nós vamos ver que durante toda a vida de Jesus, ele teve uma preocupação particular, uma preocupação especial. Ele deu uma atenção completa à enfermidade do outro. Mas tratemos a enfermidade não somente o mal físico, mas sobretudo o mal da alma, a doença espiritual. E Jesus, durante todo o tempo, nós podemos ver isso nos 4 evangelhos, durante todo o tempo esteve atento a estes males, a essas doenças que causavam dor no outro, dor no irmão. Jesus se compadecia e para isso ele curava. Para ver o outro livre da dor, ele curava. Para ver o outro livre do incômodo, ele curava. Para ver o outro livre da preocupação, ele curava. E por isso curou a tantos. Curas físicas. Curou o cego de Jericó, curou os leprosos, fez o cego ver, fez o mudo falar, fez o surdo ouvir, curou a sogra de Pedro, ressuscitou a menina, ressuscitou também a Lázaro. Enfim, Jesus foi realizando fatos de curas físicas, mas também curas espirituais, curas que traziam dores dentro do ser humano, dentro daquelas pessoas que ali estavam. Uma prova disso é quando nós encontramos Jesus com a samaritana, aquela mulher que ia buscar água no poço, ao meio-dia, no sol a pino. Sabe por quê? Porque ela era rechaçada pelas outras. Ela era uma mulher de má fama. E para que não fosse humilhada, para que ela não fosse
excomungada por aquelas outras mulheres, ela se submetia a ir buscar água numa hora onde ninguém estava. Mas naquela hora, Jesus estava e disse para ela: dai-me de beber, e ofereceu também a água da vida. E naquele diálogo, naquela pedagogia do encontro, Jesus cura o coração daquela mulher. E aquela que outrora não conhecia Jesus, aquela que outrora não sabia quem era Jesus, tornou-se evangelizadora. E aquela samaritana foi a sua comunidade evangelizar. Nós também podemos ver Jesus curando as feridas da alma de Zaqueu. Zaqueu era aquele publicano que cobrava impostos, era aquele que era odiado por todos pela sua profissão, pela sua prática. Mas Jesus olhou para ele com amor e disse: Zaqueu, hoje devo hospedar-me em sua casa. E a partir dessa palavra de amor, de afeto, desse encontro, Zaqueu muda de vida. Jesus também, ele curou as feridas da alma daquela que foi pega em adultério, daquela prostituta, que queriam apedrejá-la, que trouxeram para Jesus e perguntaram a ele o que ele achava. E Jesus, olhando com compaixão, disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a começar pelos mais velhos, todos saíram e deixaram a mulher ali a sós com Jesus. Jesus não salvou apenas essa mulher da morte, do apedrejamento. Jesus a curou das feridas da alma. Quantas feridas existiam na vida dessa mulher? Quantas feridas existiam ali na vida daquela moça? Daquela que era obrigada a se prostituir, que foi pega em adultério. Vejamos que a saúde sempre foi o foco de Jesus. Porque o ser humano saudável é aquele ser humano que está em harmonia. Então Jesus, ele quer dar a nós a cura física, psíquica e espiritual. E hoje, nessa madrugada, no final dessa semana, quais são as curas que você precisa? Quais são as enfermidades que você possui? Muitas pessoas ligam aqui e dizem: Padre, reza que eu estou com dor nas pernas. Padre, reza porque meu parente está enfermo, está internado. Padre, reza para mim que eu estou com dor nos ossos. Padre, reza para mim que eu estou com dor física, dor na coluna. Enfim, dores físicas. Estas sim maltratam o nosso corpo e nós precisamos dessas curas. Mas hoje também vamos tratar da enfermidade do nosso espírito. Quantas dores tem aí dentro? Aí dentro da sua alma. Quantas feridas ainda estão abertas? Quantas feridas ainda estão purulentas? Quantas coisas não estão cicatrizadas e que você sofre calado, que você sofre no seu silêncio e você não tem coragem de pedir ajuda ou tem coragem de falar para alguém dessas dores. Hoje é o dia de você falar para Jesus, porque o nosso tema é este: Senhor, olhai pelos enfermos, olhai por aqueles que sofrem, não somente das enfermidades físicas, mas também das enfermidades espirituais. Peçamos ao Senhor a saúde para o nosso corpo, para que nós possamos, estando em harmonia, estando bem, nós possamos nos colocar a serviço daqueles que necessitam de nós. Mas também devemos perceber e devemos compreender que a enfermidade, ela nos dá a chance de purificar o nosso espírito, de purificar a nossa alma. Como assim, Padre? Você quer dizer que nós devemos sofrer? Não. Não quero dizer que nós devemos sofrer, mas quero dizer que quando o sofrimento chega até nós, ele deve ser acolhido, ele deve ser acalentado,
E nós devemos compreender que aquela dor, ela vai nos moldando. De repente, o milagre que você pede dessa cura, da doença, do seu parente, até a sua própria cura, não é um milagre que Deus quer fazer. Porque muitas vezes, através de uma enfermidade, Deus vai transformando o nosso coração, Deus vai transformando a nossa alma, Deus vai trabalhando no nosso interior para que a nossa vida, ela crie um sentido novo. E isso é um milagre. É um milagre que acontece sem a gente ver. É um milagre que acontece sem que a gente perceba. Porque estamos tão focados naquela doença, estamos tão focados naquelas dores, que abandonamos quaisquer tipos de coisas que venham além disto. Lembremos que muitas das nossas dores físicas são respostas das nossas dores espirituais. São respostas das dores da nossa alma. São aquelas doenças chamadas psicossomáticas. Aquelas doenças que a gente transforma o sentimento em doença. Transforma o que a gente sente, a raiva, o ódio, o rancor, a falta de perdão, em doença. Por isso que há muita gastrite, por isso que há muita gente com úlcera, por isso que há muita gente com câncer, por isso que há muita gente com tumores, por isso que há muita gente com enxaqueca. Por quê? Porque são doenças que, segundo os entendidos, são frutos de uma somatização, ou seja, de uma soma de sentimentos que vão desaguar no nosso físico. Então, pedir ao Senhor que nos cure espiritualmente, hoje, faz parte da nossa oração. Pedir ao Senhor que nos cure de modo particular, faz parte do nosso pedido de hoje. Olhai, Senhor, para os enfermos, olhai para a minha enfermidade. Precisamos reconhecer que somos necessitados do amor de Deus. E que enfermidade hoje você quer curar? E hoje eu quero chamar a atenção, dia 26 de setembro, para dois grandes santos da igreja, dos mártires, Cosme e Damião. Mártires que viveram no século IV. Eram árabes. A história fala que eram gêmeos. E desde muito cedo eles se dedicaram ao estudo da medicina. E aprendendo as técnicas da cura, aprendendo as técnicas de amenizar as dores, tendo a formação médica da época, Cosme e Damião, dentro da sua realidade, começaram a curar pessoas. Começaram a se colocar a serviço dos doentes, dos enfermos. Começaram a aliviar as dores. Assim como tantos profissionais da saúde hoje fazem, médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, enfim, toda a gama de pessoas que vivem em função da saúde. E Cosme e Damião, convertendo-se ao cristianismo, curavam em nome de Jesus. E as pessoas ficavam restabelecidas e agradecidas. Mas, dado a este fato, a perseguição cristã ali estava muito forte no século III. E Cosme e Damião foram acusados de bruxaria, de rituais satânicos. E assim foram presos e torturados pelo imperador Diocleciano. Aqueles irmãos árabes foram martirizados na Síria, foram degolados, decapitados por espada, derramando seu sangue por amor a Jesus, simplesmente porque não negaram em absoluto sua fé. E eles diziam: os seus deuses não curam, mas nós curamos em nome de Jesus. Vejamos que lindo exemplo desses nossos mártires, que no início da era cristã tinham a firmeza de fé e enfrentavam tudo e a todos por amor a Jesus Cristo. E nós, será que nós também seríamos capazes de enfrentar perseguições por amor a Jesus? Será que nós também faríamos essa doação de nossa vida em favor dos mais necessitados?
Um exemplo tão perto de nós, tão próximo de nós, é a nossa tão querida irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Uma santa tão próxima do século passado. Aquela que deixava o seu amor transbordar pelo outro. E ela dizia, quando questionada com alguém que estava morrendo, e ela levava para um abrigo: mas irmã, esse daí está morrendo, pode deixá-lo aí. E ela respondia: mas lá ele irá morrer com dignidade. Vejamos que exemplo cristão, vejamos que presença cristã essa mulher tinha em favor dos doentes. Conta-se que outra vez alguém disse para ela: eu não teria coragem de fazer o que a senhora faz. E ela respondeu: eu também não, faço isso por Jesus. Senhor, olhai pelos nossos enfermos. Olhai para nós, tantas vezes adoecidos pelo nosso orgulho. Olhai para nós, adoecidos pela nossa amargura. Senhor, olhai para nós, enfermos da nossa impiedade, da nossa falta de perdão. Senhor, curai a nossa incapacidade de amar. Dai-nos a coragem de olhar para o outro e irmos ao encontro destes mais necessitados. Mas concede-nos, Senhor, a graça de reconhecer em nós as nossas feridas, as nossas mazelas, os nossos males, as nossas doenças, e curados espiritualmente, nós possamos nos colocar a serviço do irmão. Mas também, diante das nossas dores, diante do nosso sofrimento, diante da nossa enfermidade, que nós possamos, com a Tua graça, suportar e oferecer em benefício à conversão dos pecadores, porque mais sofrimento o Cristo teve na cruz. São João da Cruz, um grande místico da igreja, um espanhol, carmelita, ele dizia o seguinte: quando sentires que teu sofrimento está pesando, olha para a cruz de Cristo e cala-te. Ou seja, nenhum sofrimento é maior do que o Cristo. Que os nossos olhos contemplem o crucificado e que este possa nos tocar com suas mãos chagadas e ensanguentadas e nos colocar dentro do seu coração aberto por amor, curando-nos profundamente e dando-nos vida nova.